Bom dia, abençoados, graça e paz. Sou o pastor Fledson Alves, pastor da Igreja Viva em Graça, Ministério em Graça. Nós estamos localizados na rua Barão do Rio Branco, 2145, no centro de Fortaleza, estado do Ceará, nordeste do Brasil. E neste nosso momento de compartilharmos a palavra da graça de Deus, nós queremos gravar esse vídeo falando sobre pérolas da graça de Deus. Nós temos com olhos iluminados, com mente de Cristo ativada, cavada, pedindo revelação da graça de Deus para poder compartilhar com você. Eu quero falar nesse vídeo sobre as manifestações da graça de Deus. As manifestações da graça de Deus. Como assim, pastor? A graça de Deus, ela é eterna. A graça de Deus, ela se manifestou num período do Éden até o Êxodo, até o capítulo 20 de Êxodo. No capítulo 20 de Êxodo foi instituída a lei, e a lei veio do capítulo 20 de Êxodo até a cruz. Na cruz, Jesus cumpriu a lei, Mateus 5,17, ele cumpriu. O fim da lei é Cristo, Romanos 10,4. E Gálatas 3,13 diz que ele nos resgatou da maldição da lei. Então a lei findou e começamos a era da graça, o período da graça. Recebemos de Cristo, como está escrito em João capítulo 1, versículo 16, graça sobre graça, da sua plenitude recebemos graça sobre graça. Porém, a graça de Deus é eterna. A graça de Deus se manifestou num período lá do Éden até o capítulo 20 de Êxodo. Ali foi que foi instituída a lei. A graça de Deus se manifestou algumas vezes no Velho Testamento, no período da lei. Houve algumas manifestações da graça. Mas com a vinda de Cristo, com a consumação da lei, foi instituído a graça de Deus, o novo pacto, a nova aliança. Foi instituído a manifestação da graça, ou o período da graça, a plenitude da graça de Deus. E eu quero ler com você um texto que está aqui em 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 9 e 10, que diz assim: nos salvou, nós não seremos salvos, já somos salvos, nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, a graça foi dada antes dos tempos eternos, a graça é eterna, a graça se manifestou do Éden até o capítulo 19, capítulo 20 de Êxodo, porque ali foi instituída a lei. A lei veio do capítulo 20 de Êxodo, lá do Sinai, até a cruz. Jesus nasceu no período da lei, no período de trevas, no período de condenação, no período de separação entre o homem e Deus, num período em que a lei matava, condenava, separava, império das trevas. Mas aí Jesus foi à cruz, aniquilou o império das trevas, instituiu o reino, aniquilou a lei, cumpriu a lei, instituiu a graça, e ele trouxe a graça salvadora, ele trouxe a graça sobre graça, ele trouxe a plenitude da graça. Estamos vivendo agora a dispensação da graça de Deus, a plenitude da graça de Deus. Estamos vivendo e recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Então nós precisamos estabelecer que houve as manifestações da graça de Deus no Velho Pacto, no Velho Testamento, antes da lei ser instituída. Houve manifestações da graça de Deus no período da lei, mas em Cristo, Cristo trouxe a graça. Cristo é a própria graça manifestada, se manifestou reveladora, salvadora a todos os homens, e agora nós temos que viver essa graça que nos revela a nossa herança, que nos edifica, esta graça que é a graça de Deus, que é o novo pacto, que é a nova aliança, que é a graça salvadora, que é a graça que se manifesta como graça comum, como graça eficaz e como graça salvadora, como esse pacto na dispensação da graça de Deus. Nós precisamos entender isso. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15:10, sou o que sou pela graça de Deus. A graça de Deus não se tornou vã na minha vida, ele vai dizer que trabalhou. Por isso que ele vai dizer em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1, para não permitirmos que a graça de Deus se torne vã. Por isso que nós vivemos essa graça eterna e fomos salvos por graça, e tudo é fruto
da graça de Deus. Então, esse é o nossa pérola da graça, falando sobre as manifestações da graça de Deus. Graça e paz.